Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Como eu sempre digo, estamos aqui diariamente compartilhando a Palavra de Deus, compartilhando da oração, compartilhando daquilo que Deus tem dirigido a nossa vida, segundo a sua Palavra. O propósito deste canal aqui é orar a Palavra de Deus. E o que significa orar a Palavra de Deus? Significa nós basearmos a nossa oração nos princípios, nos valores e nas promessas que Deus tem em sua palavra para todos aqueles que creem na palavra de Deus, todos aqueles que recebem a palavra de Deus como o seu livro de regra, de fé e prática para a sua vida. Sim, se você tem fé naquilo que está escrito na palavra de Deus, se você crê em Jesus Cristo, se você crê em Deus, este é o seu lugar, porque Deus separou esse tempo para trazer uma palavra especial ao seu coração e eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo para que você possa conferir tudo isso que Deus tem para você. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E eu quero te convidar também a ler comigo a palavra de Deus, estar comigo aqui acompanhando essa leitura. E o livro e o texto que Deus nos deu para ler hoje é o livro de Esther, capítulo 5 do livro de Esther, a partir do versículo 1. É um texto maravilhoso, rico. O livro de Esther é um dos livros históricos mais belos que tem na palavra de Deus. Toda palavra é maravilhosa. Eu sou o suspeito número 1 para dizer, porque todo dia eu repito a mesma coisa. Cada texto que eu vou ler aqui, eu sempre falo, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é perfeita, porque de fato é, a palavra de Deus é tudo isso, de verdade. Então, vamos ao texto, a palavra que nós vamos ler está aqui, livro de Esther, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler um trecho e depois eu contextualizo para você e vamos orar. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se, tocou a ponta do cetro, e o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Até aqui. Esse texto fala de um momento muito, mas muito especial na vida de Esther e na vida de todo aquele povo ali. Havia todo um contexto de perseguição contra os israelitas, contra os judeus. Havia um edito de morte contra eles e Esther estava ali para interceder. Porém, havia uma lei que qualquer pessoa que chegasse diante do rei sem ser convidado por ele poderia ser morto. Não se podia chegar na presença do rei sem ser convidado. Só mesmo que fosse a esposa, mesmo que fosse a rainha. No caso aqui, Esther era a rainha. E já tinha mais de 30 dias que o rei não a chamava. Tinha mais de 30 dias que ele não via a rainha, que ela não entrava na sua presença. E de repente ela precisava fazer isso. Esther havia jejuado com todo o povo. E depois daquele jejum, Esther se vestiu com a melhor roupa ali de rainha e entrou na presença do rei. E havia também uma salvaguarda. E o que significa isso? Que se o rei estendesse o cetro de ouro na direção da pessoa que estivesse entrando na sua presença sem autorização, aquela pessoa seria livre desse edito de morte que pesaria sobre ela. E foi tão maravilhoso que quando Esther entra ali na presença de Assuero, do rei, ele estende o cetro. A palavra diz que ele teve misericórdia dela, estendeu o cetro de ouro na direção, e ela tocou o cetro de ouro, e ela foi livre da condenação. Mas muito mais do que isso, ela foi livre, mas ele faz uma declaração para ela: pede o que quiser, até a metade de todo o reino
e eu te darei. Ela achou graça diante do rei. E isso é uma figura que nós podemos fazer da pessoa de Cristo, de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Rei, o Rei eterno. Ele é Deus Todo-Poderoso. E nós jamais poderíamos chegar à presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é o fogo consumidor. Há uma passagem lá no livro de Êxodo, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber de Deus a lei, mas Moisés ele não podia ver a face de Deus. A palavra fala que se ele visse a face de Deus, ele morreria. Ali fala que todo o Monte Sinai fumegava, havia terremotos por causa da presença de Deus naquele lugar. Ou seja, o homem, por causa do seu pecado, ele não pode entrar na presença de Deus sem que seja consumido, sem que seja destruído pela presença gloriosa de Deus. E isso é muito forte. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, às vezes nem passa pelo nosso pensamento a gloriosa presença de Deus e o quanto que nós, se entrarmos nessa presença de Deus, estarmos face a face com Ele, para o vermos, nós não suportaríamos ver. Mas Deus, Ele nos ama de forma maravilhosa e Ele criou um caminho. E o caminho para que nós pudéssemos ver a Deus é Cristo. Jesus é esse Rei que permite que nós possamos entrar à sua presença. Jesus, ele aqui, Assuero, uma figura, nesse momento aqui, uma figura de Deus, uma figura de Jesus Cristo. Esther, uma figura daqueles que creem, da sua igreja, daqueles que estão entrando diante de Deus para receber misericórdia e graça. E quando ela toca ali a ponta do cetro, ela é livre da condenação. Da mesma forma, nós estávamos completamente perdidos e sem qualquer alternativa. Não havia para o homem possibilidades de se achegar a Deus. Muitas pessoas entendem de forma muito errônea a ideia de que Deus, por amar o ser humano, por ter tanto amor, ele não exerce justiça. Muitos pensam que pode lidar com Deus de uma forma totalmente sem temor, sem reverência, como se Deus fosse um amigo, se fosse um companheiro, que a gente dá tapinha nas costas, chama de colega e sai para dar uma volta. Não, Deus, por mais que Ele nos ama, por mais que Ele deseja ter um relacionamento conosco, nós precisamos entender que há uma distância assim imensa, imensurável, do que significa o nosso relacionamento com Deus e ser Deus quem Ele é. Se Deus não se tivesse feito em carne e osso em Jesus Cristo, nós jamais poderíamos nos relacionar com Ele. Se Deus não viesse e se fizesse homem, se humilhasse na condição humana, nós jamais poderíamos ter um relacionamento com Deus, porque nós não poderíamos nos aproximar dEle. E dessa forma, quando Jesus vem, Ele é esse cetro de ouro que nós podemos tocar e entrar na presença de Deus sem sermos destruídos. Jesus, ele oferece para nós esse perdão, essa misericórdia, essa graça. Jesus, ele vem, Jesus, ele é Deus Todo-Poderoso. E a cruz que muitos detestam, a cruz que muitos não gostam de falar dela, a cruz que muitas pessoas às vezes evitam até desse símbolo. Esse é o símbolo maior da nossa fé. Não existe a fé cristã sem entender a cruz. E o que significa a cruz? Significa o perdão pelos nossos pecados, significa o sacrifício feito por Deus para que nós pudéssemos nos chegar a Ele. Não é possível se chegar a Deus senão pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele sim pagou o alto preço e por isso eu e você podemos, através de Jesus, chegar à presença do Rei. O cetro está estendido na sua direção. Você toca e você recebe misericórdia. Quando você toca em Cristo, quando você toca no Senhor Jesus, você recebe misericórdia, você recebe perdão pelos seus pecados. Mas aí você pode perguntar, como que eu posso tocar no Senhor? Eu não estou vendo Jesus aqui, Ele não está aqui perto de mim. Como que eu posso tocar Ele?
eu te digo, pela fé, crendo em tudo que Ele fez e recebendo Ele como o Senhor de sua vida, você toca Ele e recebe misericórdia, graça e perdão. É um exercício de fé, é receber essa palavra que eu estou enviando para você aqui agora e entender que é o favor de Deus apontando um cetro na sua direção. Toque nesse cetro, toque, receba misericórdia e graça. Nós não poderíamos chegar na presença de Deus, mas Jesus, Ele se tornou esse toque de salvação para mim e para você. E eu vou chegar agora com fé. E a palavra diz que eu devo chegar com ousadia na presença de Deus. E o que é chegar com ousadia? Chegar com ousadia é saber que eu sou humano, completamente limitado, cheio de falhas e pecados, mas a palavra de Deus me dá ousadia para que com reverência e temor eu possa entrar diante de Deus, do trono da sua graça e receber favor. E o que Deus está oferecendo para você hoje é perdão para os seus pecados. Deus está oferecendo para vocês reconciliação com Ele. A oferta de Deus para você no nosso encontro de hoje é reconciliação. Talvez você está com seu coração pesado, triste, você está pensando nas coisas que talvez você tenha feito e que estão aí ardendo no seu coração com tanta dor, com tanto sofrimento, mas o Senhor está oferecendo para você hoje perdão, reconciliação. Não há qualquer pecado que você tenha cometido que o Senhor já não tenha preparado para você perdão e salvação. Se você está até agora assistindo essa mensagem, recebendo essa palavra, é porque você tem fé. E se você tem fé e se você crê, essa palavra é para você. Deus está hoje liberando perdão sobre todos os seus pecados. Não importa o que você tenha feito, não importa a quem você tenha ferido, Deus está liberando perdão para você. Tome posse disso. O perdão de Deus não é um exercício do seu sacrifício. O perdão de Deus para você não importa o que você possa fazer para recebê-lo. Basta que você receba. Você não tem que sacrificar nada, o sacrifício já foi feito. Você não tem que fazer muitas obras de caridade para receber o perdão de Deus. Você não tem que ser a pessoa mais perfeita do mundo. Você não tem que ser nada. Você apenas tem que receber, crer no favor de Deus sobre a sua vida e viver a alegria deste perdão. A palavra de Deus hoje é: eu perdoo os seus pecados. E você recebe o perdão? Você se arrepende dos seus pecados, das suas falhas? Talvez o seu coração está pesado aí. Você acha que fez uma coisa tão terrível que Deus jamais vai te perdoar. Talvez você fez uma coisa tão terrível que nem você está conseguindo se perdoar. Mas eu quero te dizer, se há arrependimento no seu coração, há perdão para você. Se há no seu coração fé para receber essa palavra, há perdão para você, há reconciliação para você. Hoje Deus se reconcilia contigo. Se você crê nessa palavra, se você entende que precisa de perdão para os seus pecados, para as suas falhas, entenda uma coisa: é só uma vez que você precisa desse arrependimento. Você não precisa de se arrepender 2, 3, 4 vezes do mesmo pecado. Basta um arrependimento. Você não precisa pedir perdão a Deus 1000 vezes pelo pecado que você cometeu. Uma vez que você aceita o perdão de Deus, todos os seus pecados já estão perdoados. É muito importante entender isso. Não há um preço que você possa pagar por isso, mas há graça sendo liberada. É graça sobre graça. Hoje o Senhor te oferece perdão para os seus pecados. Você recebe? Você crê que pode ter os seus pecados perdoados? Você crê que hoje Deus está se reconciliando com você? Você crê que Jesus pagou o preço naquela cruz para que você pudesse ser perdoado e salvo? Se você crê, você está no lugar certo, na hora certa. Se aproprie dessa verdade e caminhe o resto da sua vida crendo que Deus já pagou um alto preço para se reconciliar com você. O cetro
de ouro já está estendido na sua direção, assim como a rainha Esther fez. Toque no cetro, receba a graça e entenda, junto com a graça e com o favor, Deus, assim como o rei, ele te oferece graça plena, vida, salvação, vida eterna. Não é somente você ser perdoado. Ser perdoado é apenas a primeira parte do processo. Logo a seguida vem sobre a sua vida muitas e muitas e muitas bênçãos, porque o canal fica aberto entre você e Deus. Pai querido, cada uma dessas pessoas que nesse momento estão recebendo esta palavra, estão recebendo perdão do Senhor sobre os seus pecados, que o Senhor possa vir e fazer, Pai, uma transformação sobrenatural na vida dessa pessoa. Todo aquele, Pai, que hoje está entendendo essa mensagem, todo aquele que está recebendo, Pai, o teu favor através desta mensagem, que o Senhor leve ele ao novo nascimento, leve essa pessoa a perceber e entender que o caminho está aberto, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não há qualquer obstáculo ou barreira nesta relação. Pai querido, que hoje o Senhor possa pacificar o coração desta pessoa, para que ela entenda que foi salva, que foi perdoada, que está livre de condenação e que o relacionamento dela contigo está liberado, franqueado, renovado, porque o Senhor mesmo fez essa obra e não há nenhum outro que possa desfazer a obra que o Senhor tem feito. Por isso, Deus, eu te agradeço por tão grande obra e tão grande favor que o Senhor disponibiliza nesse dia, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, o seu testemunho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Tem alguém que precisa receber essa mensagem e você mesmo, é o canal de Deus para isso. Até amanhã, se Deus quiser.